Então, vamos lá, lista, né, da seção 16.9, nossa lista aqui, lista 9, teorema do divergente, tá? Então, vamos fazer o primeiro aqui. Verifique se o teorema do divergente é verdadeiro para o campo vetorial F na região E. Verificar que é verdadeiro, então a gente vai fazer por duas maneiras, usando o teorema do divergente e usando a integral de superfície. Se der o mesmo valor, é porque o teorema do divergente funcionou nessa questão aí, tá bom? Então, tem lá a questão 1, então, a função f de x, y, z, dada por 3xi mais xyj mais 2xzk. Tá certo? A superfície foi dada que é um cubo, não é isso? É um cubo limitado pelos planos x0, x1, y0, y1, z0, z1. Então, é um cubo, né? Vou colocar aqui, ó. S é um cubo. E esse cubo é limitado da seguinte maneira. O x está variando de 0 a 1. O y está variando de 0 a 1. E o z está variando de 0 a 1. E nós vamos tentar desenhar esse cubo, essa superfície. Tá bom? Para a gente ter uma ideia, uma noção. Vou desenhar aqui pequenininho para a gente ter espaço. Imagina que aqui é 1 e aqui é 1 de altura, não é isso? Então, que cubo é esse? Então, eu vou tentar desenhar aqui esse cubo. Não sei se eu vou conseguir fazer ele direitinho. Mas ele é esse cubo aqui, ó. Tá bom, ó? E ele vem aqui assim, ó. Tá? Agora passando um pouco mais forte aqui, na frente, né? Olha lá, ó. É esse cubo aqui, ó. Porque o x aqui está variando de 0 a 1, o y está variando de 0 a 1 e o z está variando de 0 a 1. Aí, deu para visualizar bem, tá? X, Y, Z. Essa é a nossa superfície aí. Tá? Calculando pelo divergente, a gente tem, então, que essa integral de superfície, ela pode ser calculada com uma integral tripla, né? Divergente de f, dv sobre a superfície S. Então, primeiro, o que a gente tem que calcular? O divergente da função, divergente de f. Quem é o divergente de f? É del P, del x, mais del Q, del y, mais del R, del z. Quem que é P? Isso aqui. Quem que é P? Quem que é Q? E quem é R? Então, o divergente de f vai ser igual del P, del x. Então, derivando isso aqui em relação a x dá 3. Del Q, del y. Em relação a y, isso aqui vai dar x, não é isso? Mais 2xz del z. Derivando em relação a z, dá 2x. 2x. Isso aqui é igual a 3 mais 3x. Isso aqui é o mesmo que, fatorando, é 3, 1 mais x. Para ficar já uma expressão fatorada, tranquila. Então, o que a gente tem que fazer? Jogar aqui dentro e calcular essa integral tripla. Essa integral vai ser bem tranquila de fazer também, porque a coordenada lá está num retângulo bem certinho. Então, dx, dy, dz, você já tem as variações do x, do y, do z, bem fácil de descrever essa região, que de repente, nesses exercícios de integrais triplas, né, normalmente essas regiões são mais difíceis de você trabalhar, identificar ela, escrever uma parametrização, etc. Então, o que a gente vai ter? O divergente, a gente vai ter que calcular. Igual, então, integral tripla do divergente, que vai ser 3, 1 mais x. É isso aqui, o divergente, deu 3, que multiplica 1 mais x. 3 é constante, então ali dentro fica só 1 mais x. 1 mais x, o quê? dx, dy, dz. Bem fácil.
e tudo variando de 0 a 1. Bem fácil essa região aí, ó. Essa região é muito simples de se trabalhar. Tá bom? Agora, integrando, a gente já pode começar resolvendo isso aqui. Integrando a parte em x ali. Nota que ainda sobra duas integrais, né? Integrando essa mais de dentro. Integrando 1, a gente, em relação a x, a gente vai ter x, integrando x ao quadrado sobre 2. Isso tudo variando de 0 a 1. E o que sobra ainda? dy dz. 3, integral de 0 a 1, integral de 0 a 1. Isso aqui a gente só vai substituir por 1, porque o 0 vai zerar tudo e não vai ter problema. Então fica, que é 2, né? x1 aqui, 1 ao quadrado é 1 sobre 2, fica 1 mais meio dy dz. 3, integral de 0 a 1, integral de 0 a 1. Isso aqui é 3 meio dy dz. Nota que você pode passar isso lá para fora. 3 vezes 3 vai dar 9. 9 sobre 2. E essas duas integrais aqui de 0 a 1. Que é dy dz. Certo? Agora, só desenvolver o resto. Essa integral aqui, ó, vai dar y, variando de 0 a 1. E ainda sobra uma integral. E aqui fora, 9 sobre 2. Nota que aqui você só substitui por 1, porque vai dar 0, vai dar 1. Então, não muda, né? Então, vai 1 vezes alguma coisa, então só vai sobrar isso aqui. Nota que isso aqui deu 1, tá? Isso aqui só dá 1. Tá? Então, sobra esse resto de integral. 9 meio, essa integral vai dar z, variando de 0 a 1. Isso aqui também vai dar 1. Então, a resposta é 9 sobre 2. Pelo teorema do divergente. E nota que foi bem fácil, né? Só calculou o divergente, muito fácil. A região também está bem simples aí. E pronto. E aí a gente conseguiu já determinar a integral. Só que o problema é para você verificar. Não é isso? Vamos voltar lá na tela. Ó. Verifique se o teorema do divergente é verdadeiro. Ou seja, então no exercício 1 e no 3, o que a gente tem que fazer? Calcular de duas maneiras diferentes. Usar o teorema do divergente e usa a integral de superfície normalmente para você calcular esses valores. Então, se der o mesmo, é porque o teorema do divergente está valendo nesse caso. Então, agora, calculando de outra forma. E eu vou explicar bem duas estruturas, tá? 2 cálculos. O resto vai ser muito parecido, tá bom? Que a gente vai ter que fazer várias contas. Então, se a gente vai calcular por integrais de superfície, nota que essa superfície não é contínua, ela tem muitas quinas. A gente tem que separar isso por regiões. Então, eu vou chamar essa região aqui da frente de S1, essa aqui S2, essa aqui S3, tá? Essa aqui de baixo, aqui, eu vou chamar de S4. Essa aqui de trás, eu vou chamar de S5. E essa aqui de trás, vou chamar de S6. Né? 6 faces. Então, fica assim, ó. 1, essa que está aqui na nossa frente. 2, 3 a de cima. 4 a de baixo. 5 a de trás. E 6 a da esquerda. Então, se você for fazer integral de superfície, você tem que fazer 6 cálculos. Usando isso aqui, ó. E somar tudo, né? Porque ela é uma superfície suave por partes. Por isso que eu falei, eu vou explicar só duas. Eu vou explicar o S1 bem devagarinho, bem direitinho, e o S2. O resto vai ser
bem parecido o procedimento. Tá? Aí o resto eu vou um pouco mais rápido, né? Não vou explicar detalhadamente para a gente ganhar um pouquinho de velocidade aqui na resolução. Tá bom? Então, presta atenção. Na região S1, nós vamos anotar aqui alguns dados que a gente tem, que é importante. Nota, a região S1, essa face do cubo para cá, né? Virada assim para a gente, S1. Nota que o vetor normal aí é o vetor que aponta para X aqui, ó. E a gente pode pegar esse vetor normal unitário, N igual a I. Né? O I vem para cá, o J vai no rumo do Y e o K vai no rumo do Z. Outra coisa importante aqui, quando você está na superfície S1, o seu X vale 1, porque ele está aqui, ó, né, no X, ó, X1. Lá atrás o X é 0. Essa aqui vai estar no Y1, essa face aqui é a face 2, e assim sucessivamente, entendeu? Cada face, ela está numa dessas coordenadas, ou no X, ou no Y, ou no Z, você vai ter a definição de uma face, de um valor desse. Então, ali o nosso valor X é 1. Tá bom? A nossa função, vou repetir aqui, ó, a nossa função f, cadê a nossa função f? 3xi mais xj, xyj, mais 2xzk, mais 2xzk. Mas nota que x é 1, não é? Então, a gente vai substituir 1 aqui para facilitar essa função. Então, nossa função vai passar a ser 3i mais yj mais 2zk. Certo? Então, a gente tem uma nova função aqui, baseada na nova realidade que a gente tem ali do x, do valor do x. O que mais? Então, a gente vai usar praticamente em todos esses cálculos essa identidade aqui, ó. F ds sobre a superfície é o mesmo que Fn ds, tá? Sobre a superfície. Ou seja, você pode multiplicar pelo vetor normal aqui. Tá certo? E aí, então, o que a gente vai fazer? Sempre a nossa função pelo normal que a gente encontrar na superfície. Função pelo normal. Que vai ficar assim, então, ó. Nesse primeiro caso, ó, integral da superfície S1 vai ser a função, né, f, que a gente vai colocar aqui agora, coordenadas de vetoriais aqui, já, ó, 3y, 2e, produto escalar pelo vetor normal. O vetor i é 1, 0, 0, né? O i é 1, 0, 0, o j é 0, 1, 0 e o k é 0, 0, 1. Tá bom? Porque ele só aponta para o x, ó, por isso que é 1, 0, 0. Não altera o y, não altera o z, só o x. Tá bom? B de S. Você fazendo o produto aqui por escalar, né, desses vetores, você vai ter que fazer isso aqui, ó, esse vezes esse, que é 3, mais esse vezes esse, que dá 0, mais esse vezes esse, que dá 0. Isso tudo ds. Isso aqui vai ser 3 integral dupla ds sobre S1. S1. Lembra que isso aqui é, quando tá essa estrutura, isso aqui significa só a área da região. Área da região. Que região é essa? Essa aqui, ó. S1. É esse quadrado aqui. Vou riscar aqui para ficar mais claro. Esse quadrado aqui da frente. Então, qual a área desse quadrado? Qual a área de um quadrado? Igual a base vezes altura. Base é 1, altura é 1. Então, a área é 1.
Então, na verdade, isso aqui vai ser igual a 3. Pronto, calculamos a primeira integral de superfície daquele campo vetorial passando por S1. Ah, professor, por que o senhor pegou o normal igual a I? O I é um vetor que vem para cá assim, né? Porque isso aí é uma caixa e você pega o sentido de estar jogando para fora, né? Então, se você analisa só aquela tampa lá em relação ao todo, esse sentido daquela tampa também é o sentido que joga para fora, o sentido positivo, né? Então, por isso que a gente pega o vetor I aqui. Claro que quando a gente for para S2, já não é mais o I. A gente vai ter que pegar outro vetor, que o que aponta para cá, né? Que vai ser o J. Quando a gente estiver nessa superfície aqui em cima, o S3, você vai pegar outro vetor, que é o K, como o vetor normal, tá bom? Então, nota, a gente fez a primeira conta. A gente tem que ir para S2. S2. Vamos fazer mais ou menos a mesma análise. Qual o vetor normal de S2? Nota que ele tem que apontar para lá, né? Para Y, ou seja, é o vetor J. Então, o normal ali é o vetor J, tá bom? O que mais? Uma igualdade que a gente tem lá. Quando a gente está no S2 aqui, o Y é igual a 1, né? Ele está aqui, ó, no Y igual a 1. Ó, né? O eixo Y aqui, ele está no Y igual a 1. Vamos colocar lá também. Y igual a 1. O que mais? Vamos colocar a função, tá? Qual é a função? F de x, y, z, né? É igual a 3xi mais xyj mais 2xzk. E substituir o y por 1. Só vai ter essa diferença aí, né? Então, vai ficar a nova função 3xi mais xj mais 2xzk. Essa nova função, por causa de x ser 1. E a gente, então, pode fazer o seguinte. F, não é isso? Vai ser 3x, x, 2xz, vezes o vetor j, que é 0, 1, 0. Isso tudo d de A agora sobre D. Tá bom? Então, agora nota aqui, ó. Esse vezes esse, produto escalar, não é isso? De vetores. Dá 0. Mais esse vezes esse aqui, que dá x. Que dá x. Espera aí, só um pouquinho. Dá x, tá certo. E o último vezes 0 dá 0. Isso tudo dA sobre D. Tá bom? Mas nota agora que a gente tem um x aqui, não é só como a gente fez anteriormente. Por isso que eu fiz esse outro exemplo. Quando aparece alguma coisa ali, aí você tem que desenvolver, você não vai... Não tem como você usar a propriedade, né? Não dá para você jogar o x lá para fora simplesmente. Aí você vai ver a região, ó, que é fácil de você trabalhar com ela. É essa região que nós estamos trabalhando, essa face aqui, ó, agora. S2. Tá bom? Então, se você olhar essa região S2, ela é uma região que está variando assim, ó. O Y está travado, né? Está variando o X e o Z. É X e Z que varia ali. O X varia de quanto até quanto? De 0 a 1 e o Z de 0 a 1. Acabou. Tá bom? E o que mais? É isso aí. Vamos lá, então.
Aqui, escrevendo essa integral agora um pouco melhor, definindo melhor as coisas. Então, o x vai variar e o z vai variar. Mas ambos vão variar de 0 a 1. Porque o y está travado ali, o y vale 1. Então, vamos resolver essa aqui de dentro primeiro. Integrando ali, vai dar x ao quadrado sobre 2, variando de 0 a 1. Isso dentro da integral 0 a 1, d de z. Tá bom? Isso aí vai ser igual, só substituir isso aqui por 1, tá? Então, você vai ter 1 ao quadrado é 1, 1 sobre 2, o zero não precisa você trabalhar, vai zerar. Integral de 0 a 1 dz. Isso aqui vai ser 1 meio, z variando de 0 a 1, isso aqui vai dar só 1, né? Então, a resposta é meio. Pronto, então a gente fez S1, a gente fez S2. E aí, professor, o que tem que fazer? S3, S4, S5, S6. Que é o meio convencional. Tá vendo como o teorema, nesse caso aqui, do divergente facilita? Porque você faz numa conta só. A conta é muito fácil, você faz numa conta só. Mas se você não fizer pelo teorema do divergente, você tem que fazer de uma por uma. Tá entendendo? Por isso que quando eu colocar uma dessa na prova, se você fizer pelo divergente, você vai achar a resposta rápido. Se você não fizer, você vai ter que fazer de uma por uma e somar, tá bom? Na figura 3, agora só mais essa, o resto eu passo mais rápido. A figura 3 é essa tampa aqui de cima, ó. O que vai acontecer com ela? Z igual a 1 e o vetor normal é K. Então, vamos colocar essas informações lá, ó. Então, quais as informações? O vetor normal nosso é o K. E outra informação que a gente tem importante, Z igual a 1. A função, então, vai ficar assim, porque a gente vai substituir o Z por 1. Então, vai ficar 3xi mais xy J, não altera, não tem Z aqui, né? Mais 2x, aqui tinha um Z, né? Mas é 1, então vai ficar só assim, 2xzk. Ou melhor, 2xk, o Z é 1. Tá bom? Então, do mesmo jeito, fazendo integral, o produto disso aqui, da função, produto escalar, pelo vetor normal ali, que agora é 0, 0, 1, porque ele aponta para cima. Nota, então, isso aqui mais esse dá 0, esse mais esse dá 0, esse mais esse dá 2x. E agora, o seguinte. Vamos usar a lacuca, né? Aqui, ó. Esse 2 é constante, passa lá para fora. Então, fica integral dupla de x dA sobre D. A gente já fez isso ali atrás, só mudou alguns detalhes, né? Quer ver, ó? Aqui atrás a gente fez, ó. Ó. E deu meio. Aqui é praticamente a mesma coisa, só que vai mudar o quê? Que antes ali estava assim do lado, agora você está de cima para baixo. Eu vou fazer, mas vai dar o mesmo meio ali, tá bom? Que deu anteriormente. Mas nós vamos fazer bonitinho, considerando a superfície lá da tampa de cima. Quando você está na tampa de cima, o Z é uma constante. Então, você tem XY variando. Então, você vai ter 2x dx dy. O XY está variando. E os dois estão variando de 0 a 1, que é o padrão lá daquela superfície lá, de 0 a 1. Tá bom? Então, o que a gente vai ter resolvendo isso aqui de dentro? 2 integral de 0 a 1, x ao quadrado sobre 2, variando de 0 a 1. Isso dy, né? Aqui dentro, você vai colocar no lugar do x o 1. Não precisa colocar no 0, senão o que acontece? Zero, né? E não vai dar nenhum resultado aí. Não vai acrescentar em nada. Tá certo? Então, a gente vai fazer o seguinte.
Então, colocando ali, vai ficar assim, ó. 2, 0, 1. Meio, não é isso? D de Y. Esse meio passa para fora. Repetir aqui, ó. 2, integral de meio, dy, variando de 0 a 1. dy não, é dy. Esse meio vamos colocar para fora. Então, vai ser 2 vezes meio, integral de dy, variando de 0 a 1. Corta, corta, vai dar 1, não é isso? Essa integral, y, variando de 0 a 1. Substitui só o de cima, y1, não precisa o de baixo, y é 0. Então, o valor aí é 1. Nota que é o mesmo que se a gente tivesse substituído isso aqui por meio e multiplicado pelo 2. Daria 1 também. Mas aí desenvolvi melhor porque as regiões eram um pouquinho diferentes. Então, para não dar dúvida, né? Então, calculamos a metade. O que tem que fazer? Mesma coisa agora para S4. E aí eu vou fazer agora mais rápido, né? S4, então, eu olhei lá certinho, o normal deu menos 1, menos I, que agora está para baixo, né? Ó, S4 é essa lá de baixo lá, tá? Então, Não, essa lá de baixo é S4. É de baixo é S4. Mas esse cálculo que eu estou fazendo é do S5, então, tá? Essa lá de trás, lá. Faço lá de trás. Esse cálculo é do S5. S5. É? Que eu aqui, na hora que eu estou fazendo com vocês aqui, eu mudei um pouquinho a ordem, mas não tem nada. É exatamente isso. O Y é 0. Nota que o Y está lá atrás, ó. É exatamente quando o Y é 0, tá bom? Ah, não, é essa aqui, ó, não é nem a 5, é a S6, tá bom? Quando o Y é 0, tá na S6. Então, esse cálculo aqui é S6. Tá? Mas menos I? Menos I? Deixa eu voltar lá, esse negócio tá estranho. Menos I vai ter que ser o I menos I. Menos I vai ter que ser lá o de trás. Sei lá, o de trás, e vai ser o X que é 0, não o Y. Cadê aqui, ó? I. Então, vou corrigir aqui um detalhe, tá? Corrigir um detalhe. Nós estamos na... Isso aqui vai ser a S5 mesmo. E esse N para ser menos I, nota que a S1 é aqui da frente e ele é I, não é isso? Lá de trás é que é menos I, que o I vai para trás, entendeu? Que é a S5 nossa aqui. Então, vamos lá. E o X é 0 lá, porque o X está lá na origem, né? E aí a gente pode fazer a função. A função vai ser o seguinte. A função, cadê a função? F, vou colocar a função toda aqui, né? F 3x i mais xyj mais 2xzk. Então, nota, quando x é 0, olha que facilidade, ó. 0, 0, 0, por causa do x. Então, a função é 0. Tá bom? Se a função é 0, você vai fazer integral, né, da função, que vai ser 0, vezes, né, produto vetorial, vezes o vetor menos i, que é menos 1, 0, 0, ds sobre s. Isso aqui, esse produto, vai dar 0. Então, você vai ter 0 ds sobre s. Essa integral, como é definida, é 0. Então, bem fácil. Tá bom? Então, a gente pulou aqui da S3 para S5. Vamos fazer S4 para a gente ter
Certinho. S4 é de baixo. Então, embaixo, o que que a gente vai ter? Z é 0. Z é 0 ali embaixo, no chão. E o vetor vai ser o menos K, porque vai apontar para baixo. Ó. Nota que o K está apontando para cima. Lá você vai ter que pegar o vetor que sai para fora, né? E esse que sai para fora é o que está apontando para baixo, lá é menos K. Então, no S4, a gente vai ter o vetor é menos K. E outro dado importante, Z é 0. Tá certo? E aí a gente vai para a nossa função. Cadê aqui? Essa aqui. Então, F. Aqui no caso a gente vai substituir, né? O Z por 0. Vai ficar isso e isso, então. Então, F de 3xi mais xyj. Tá bom? Essa é a função. Essa é a função. Então, vamos fazer, então, o que a gente está fazendo. Vamos fazer o produto, né? Então, aqui, colocar coordenadas vetoriais. O Z aqui é 0, né? Vezes menos K. Então, o K é 0, 0, 1. Menos K é 0, 0, menos 1. ds sobre d. Nota que esse vezes esse é 0, mais esse vezes esse é 0, mais esse vezes esse também é 0. Então, essa integral aqui é 0. Agora só falta a última, né? S6. A gente já fez praticamente todas, né? Agora, S6 é essa aqui, a face da esquerda, aqui, mais à esquerda. O que que a gente tem ali? Y é 0, tá? E o vetor é menos J, né? O J é para cá, então é menos J lá. Então, vamos lá, o nosso S6 vai ser nosso vetor aqui vai ser menos J, nossa tangente aqui. O Y lá vai ser no Y0. A função vai ficar assim, ó. Onde tem Y vai ser 0. Lembra que aqui no meio era XY? Então vai ficar 0J. Mais, e o final era 2xzk. Então fica porque não tem Y aqui. E aí a gente faz o nosso produto. 3x, 0, 2xz, produto escalar pelo vetor 0, menos 1, 0, d de s. E aí nota que isso aqui também vai dar um resultado bem confortável, bem fácil. Ó. Esse vezes esse 0, mais esse vezes esse 0, mais esse vezes esse 0. 0. Portanto, a integral dupla de f dr nessas condições sobre a superfície S vai ser igual àquela que foi calculada na superfície 1 mais a 2 mais a 3 mais aquela que foi calculada na superfície 5 até chegar na superfície 6. Que é igual, vamos somar agora. É igual, ó, 3 mais meio, 3 mais meio, mais 1, o resto tudo zero. 3 mais meio, mais 1, mais 0, mais 0, mais 0. 6 contas aí. Certo? Então, a gente só vai fazer isso aqui, ó. MMC é 2. 2 por 1, 2 vezes 3, 6. Mais 2 por 2, 1 vezes 1, 1. Mais 2 por 1, 2 vezes 1, 2. 6, 7, 8, 9 sobre 2. Foi o que a gente encontrou nesse cálculo. E o que a gente está fazendo mesmo? Verificando se o teorema do divergente funciona nessa questão. E a gente calculou pelo teorema do divergente, deu 9,5 também. Não é isso? A gente fez, mas olha a diferença. Começou aqui e rapidinho a gente conseguiu calcular aí as integrais 9,5. Aqui a gente fez 6 cálculos para chegar no mesmo 9,5. Certo? Entendido aí? Essa foi a questão 1.
Vamos para a questão agora. Eu quero que vocês caminhem comigo na questão 5. Vamos lá para a questão 5 da lista. Essa aqui, ó. Use o teorema do divergente para calcular a integral de superfície f ds sobre S. Ou seja, calcule o fluxo de F através de S. Tá bom? Então, vamos lá calcular essa integral aí. Tá bom? Lembrando o seguinte, aqui ela está escrita de um jeito, tá? Na resposta lá, ela tá uma resposta relacionada a uma outra equação, tá? Acho que houve um erro de digitação. Aqui tá e elevado a 2. Em algumas versões desse livro, ele tá e elevado a z, que dá um outro resultado, entendeu? Mas eu vou fazer o que tá aqui no livro, nessa questão. E ao quadrado aqui, não elevado a z, tá bom? E elevado a 2. É isso que eu vou fazer aqui. Tá? Então, vamos lá. Questão 5. Tá? Lista 16.9. Então, a função é isso aqui, f de x, y, z, igual x, y, e ao quadrado, tá? I, mais x, y ao quadrado, z ao cubo, j, menos y, e, elevado a z, k. Tá bom? Como é para calcular, usando o teorema do divergente, vamos calcular logo o divergente de f. Divergente de f. Qual é o divergente de f? Deriva isso em relação a x, deriva isso em relação a y, deriva isso em relação a z. Derivando isso em relação a x, repete o resto tudo que é constante. Mais, derivando isso em relação a y, 2x, y, z, 3. Porque o y ao quadrado derivando em y dá 2y. Então, 2y, repete o resto. X, z ao cubo. Mais tem um menos aqui, vai dar menos, né? Menos, derivado disso em relação a z. Isso aqui é constante, repete. A derivada de e elevado a z é e elevado a z mesmo. Então, isso aqui é o divergente. Então, a gente vai, como é para usar o teorema do divergente, a gente já joga aqui o divergente, e ao quadrado mais 2xy, z ao cubo menos y, e elevado a z. Vamos deixar a região aqui, dv sobre S. Sobre E, né? Tá, aqui na tripla é usada essa nomenclatura E para uma região sólida. E agora você tem tudo aí já à mão para você calcular essa integral. Você só precisa agora definir a região E e trabalhar ela certinho. A gente vai analisar ela daqui a pouquinho. Eu só vou fatorar aqui mais um pouco, porque tem y aqui, y e y. Eu vou colocar o y em evidência, vai ficar e ao quadrado, mais 2xz ao cubo, menos e elevado a z. D de V. E aqui. Agora vamos analisar a nossa região. Fazer um desenhozinho dela aqui. E na outra página a gente continua. Vamos ver lá o que diz sobre a superfície. Exercício 5. É a superfície da caixa limitada pelos planos coordenados, ou seja, limitado pelo x, y, z. Então já vamos colocar aqui, ó. Deixa eu ver se tem negativo lá, plano x, não. Então, ó, x, y, z. Então tá limitado por isso, uma quina de parede, né? Para facilitar aí a visualização. Só que também está limitado pelos planos x3, y2 e z1. x3, vamos tentar colocar proporcionalmente x3 é aqui, y2 e z1.
proporcionalmente talvez aqui, e o Z1. Vai ficar um paralelepípedo aí, né? Agora pensa comigo, você já está cortando, né? Ela já é limitada pelos planos coordenados. Que planos coordenados é esse? Esse plano aqui no fundo é um, ó. Isso aqui lá na parede, lá no fundo, é um plano coordenado. Isso aqui é outro. E esse aqui de baixo é outro. É como se você estivesse olhando para uma quina de parede. Você já tem a quina de parede, ou seja, você já está fechado aqui, já está fechado aqui, já está fechado embaixo. E aí você vai fazer o quê? Você vai cortar ainda com planos, tá? Com os planos que foram dados lá. Que planos é esse? X passa por 3. Então é como se você pensasse assim, ó. No 3, no X3 aqui, passa uma parede, ó. Uma parede indo para cima infinitamente, indo para a esquerda, para a direita e para baixo infinitamente. Isso aqui é um plano alfa passando pelo X3 aqui. Mas você tem um plano passando por Y2, então ele faz um recorte. Imagina um plano passando aqui, ó, pelo Y2. Mas ele vai para cima infinitamente e ele vai para baixo infinitamente. Então, nota. E ele vem para cá também infinitamente, né? Para cá. Passou aqui, ó. Então, ele encontrou com aqui, ó, com X3, com o plano que passa por X3. Tá bom? Qual o efeito disso? O efeito disso foi formar tipo uma parede assim, ó. Não sei se você consegue me compreender, né? O Y tá aqui, o plano em Y, e o plano em X tá aqui. Só que imagine esse muro em X indo para cima infinitamente e o em Y também, aquele muro indo para cima infinitamente e para baixo infinitamente. Infinitamente não, né? Porque embaixo, desculpa, para baixo não, porque para baixo já tá limitado, né? Então só para cima infinitamente. Só que você tem o Z em 1. Então para cima você também não vai infinitamente porque fez um corte, um plano horizontal ali e cortou o Z aqui em 1. Opa. O Z aqui cortou, então o Z fechou tipo uma caixinha de sapato. Essa é a nossa superfície, então. Espero que vocês tenham conseguido visualizar esse negócio aí todo e acompanhar, tá? Essa é a nossa superfície ali, ó. Tá bom? Finalizando, então, resumindo, é algo parecido com isso aqui, ó, uma caixinha de... Tá? Espécie de caixa de sapato aqui, ó. Tá bom? Em que o x está variando de 0 a 3, o y de 0 a 2 e o z de 0 a 1. Então também fica fácil você trabalhar isso com dx, dy, dz, tá bom? Sem muito problema, é uma região fácil de descrever. Como aqui começa em y, vamos começar pelo y então. Então vamos repetir essa equação aqui, ó. Integral tripla, começa em y. Então, y que multiplica e ao quadrado mais 2x z ao cubo menos e elevado a z. Aí a gente vem dy, dx, dz. Tá bom? O y está variando de quanto a quanto? 0 a 2. O x está variando de quanto a quanto? De 0 a 3, não é isso? E o z está variando de quanto? De 0 a 1. Certo? Agora, basta a gente calcular. Calculando aí, a gente consegue ver o resultado. Tá bom? Eu vou ver aqui só se essa ordem influencia alguma coisa. Acho que não. Então, vamos lá. Fazendo essa primeira integral aqui. Fazendo essa primeira integral. Nota que só tem y aqui. O resto tudo é constante, né? Então, repete a constante. E ao quadrado mais 2x z ao cubo menos e elevado a z.
Integrando y, y ao quadrado sobre 2, isso aqui vai variar de 0 a 2. E isso aqui está dentro... Isso aqui está dentro de outras integrais, não é isso? Essa e essa. De 0 a 3 e 0 a 1. Falta o dx e o dz. Note que eu só vou substituir por isso aqui no y. Se substituir por 0 e completar, vai dar 0, então não vai alterar o cálculo, tá? Mas toma cuidado, só faz isso quando você tem certeza que se substituiu de baixo dá 0 e não altera, tá? Senão você pode errar aí. 0,3, 0,1. Então, substituindo y por 2. Aqui, ó. 2 ao quadrado, 4 dividido para 2, 2. Então, o efeito disso vai ser colocar o 2 lá fora, já um constante, e ao quadrado, mais 2xz ao cubo, menos ez, tá bom? Isso tudo, dx, dz. Agora a gente vai para outro passo, que é calcular isso aqui dentro, então. 2, 0, 1. Calculando aquilo lá dentro, integrando em relação a x, x e elevado ao quadrado, mais 2x ao quadrado sobre 2, z ao cubo, menos x e elevado a z. Isso tudo variando de 0 a 3, dz. De novo, a gente só precisa substituir o de cima. Porque quando você substituir o 0 por baixo, ó, tem x aqui, 0, x aqui, 0, x aqui, 0. Anula tudo e não interfere mais no nosso resultado. Então, 2 é igual a integral de 0 a 1. Substituindo x por 3, 3e ao quadrado. Nota que isso aqui, ó, simplifica, né? Agora ali, mais 9, que é 3 ao quadrado, z ao cubo, menos 3e elevado a z. Isso tudo dz. Tá bom? O que mais? Nota que todo mundo tem 3 aqui, né? Ou múltiplo de 3. Dá para fatorar por 3. Então, colocando um 3 lá fora já, então vai ficar 2 vezes 3. E aqui dentro a gente, né? O que estava multiplicando por 3, a gente tirou lá para fora. Então, aqui você divide por 3. Então, vai dar 3z ao cubo. 3 vezes 3, 9. Nota que se eu pegar esse negócio e multiplicar lá de novo, volto que era anterior. Isso aqui só para ver se a gente consegue calcular aí, tá bom? Aqui vai dar 6, não é isso? 6. Aí, integral de 0 a 1. O que sobra lá? I ao quadrado mais 3z ao cubo menos e elevado a z. E agora a gente vai integrar por z. Última etapa aí. Integrando por z aqui, z e ao quadrado. Mais 3z a quarta sobre 4. Menos integral de e elevado a z, é e elevado a z mesmo. Isso tudo variando de 0 a 1. Tá bom? Então, 6. Vamos substituir. Agora, ó, vamos substituir por isso e por isso também. Cuidado, então. Aparentemente dá 0, mas não dá, né? Então, você tem que calcular direitinho aí para não dar problema aí. Tá certo? Então, vamos lá. Vai ficar assim, ó. Então, substituindo z por 1, e ao quadrado, mais 3 quartos, menos e elevado a 1, né? Z é 1 menos e. Tá certo?
Agora, substituindo por o zero aqui de baixo, menos o Z0 aqui vai zerar, mas aqui vai ficar E elevado a zero, que é 1. Então, vai ficar menos 1 aqui. Certo? Certo? Deixa eu ver se está certo mesmo isso aqui. E aí, o resultado vai dar isso aqui, ó. 6, que multiplica E ao quadrado mais 3 quartos menos E mais 1. Tá certo? E aí, por fim, a gente tem aqui... A gente tem, por fim, isso aqui, ó. 6E ao quadrado. 6, quando multiplica isso aqui, dá... Você vai multiplicar, você pode dividir por 4, né? O 6 por 4, que vai dar 3 em cima e 2 aqui embaixo. Então, 3 vezes 3, 9 sobre 2. Menos 6E mais 6. Certo? E esse aí é o resultado. Nota, como eu falei, daquela questão, o livro está uma resposta de outra questão. Porque eu não sei o que aconteceu. Não sei o que aconteceu. Aqui, em algumas versões, está E elevado a Z. Mas na nossa questão é E ao quadrado, tá bom? Então, foi feita essa questão aí, tá? Então, a resposta vai estar um pouco diferente da do livro, porque o livro considerou E elevado a Z. Só esse detalhe. Tá bom? Questão 5, essa aí foi, então. Eu quero fazer ainda com vocês, nesse mesmo ritmo, questão 7. Deixa eu mostrar aqui na tela. É a mesma coisa, você vai usar o teorema divergente. Aqui está a função e tem a superfície, esse cilindro, essa coisa aqui toda. Entendeu? Então, o que você vai trabalhar? O que a gente está trabalhando aí? Você testar e como se usa o teorema do divergente e trabalhando justamente essa superfície aí também, um pouco, tá bom? Exercício 7. Fazer a mesma coisa, ó. Calcular pelo divergente, a função é essa aqui, ó, que vai ser 3xy ao quadrado, 3xy ao quadrado i, mais xez mais z cubo k. E a superfície vai ser o quê? A superfície do sólido limitado pelo cilindro e pelos planos. Então, a superfície vai ser igual a isso aqui. É Z aqui, né? Isso aqui e x variando de menos 1 a 2. Consegue enxergar isso aqui? Como é que é esse cilindro aí? No XZ ele tem o círculo, né? Esse círculo você prolonga. XZ é assim, né? Esse XZ você prolonga. YZ. Calma aí, deixa eu colocar essa região direita. YZ. YZ. Então, você tem no YZ e ela prolonga pelo X. Mas como? Do X menos 1 até o X2. Então, essa região seria algo mais ou menos assim, ó. Agora, a gente tem que colocar alguma coisa lá no X negativo, né?
porque o x está vindo lá no negativo, né? Então, imagina que o x menos 1 seja esse x1, x2. Tá bom? E nota que, em relação a YZ, que é esse plano aqui, ó, tá? Parede lá, a quina da parede, a quina não, a parede lá no fundo, tá? Então, esse plano XZ, nele é que vai ter uma circunferência de raio 1. E essa circunferência de raio 1 vai percorrer isso, formando o cilindro. Então, nota, aqui, a gente vai ter que colocar, ó, se unidade, né? Ó, Z, uma unidade para cima e Z, uma unidade para baixo. Então, vamos tentar, deixa eu tentar aqui ver como é que ficaria isso. Deixa eu tentar ter pelo menos uma proporção aqui para desenhar essa circunferência. Tá, a circunferência, elas teriam que passar aqui assim, ó. Essa circunferência passar aqui assim, ó. Não ficou muito boa, mas nota que ela tá passando aqui, tá, ó. Aqui, ó. Passando pelo X2 ali, finalizando, né, melhor dizendo, no X2. A de trás, ela tá fazendo isso aqui, ó. E ela tá passando aqui também no x-1. E imagine que isso corre como e vai se formando um sólido, um tubão, um tubo. Aí vira esse cilindro aí. Essa superfície é nossa, em questão. Tá bom? E ele pede para você calcular isso com divergente. Fórmula do divergente é muito simples. Divergente de F, dV sobre a região E. Olha que fácil, a fórmula, a ideia do divergente. Muito simples. Calcular o divergente é muito simples também, o divergente de F. Deriva isso aqui em relação a x, 3y ao quadrado, mais, deriva isso aqui em relação a y, 0, mais, deriva isso aqui em relação a z, 3z ao quadrado. Pronto, já calculou o divergente. Só jogar dentro da integral, e aí o trabalho tá aqui, ó. Aí você entender essa região para você jogar lá o domínio e a estrutura dessa região aí. Tá bom? Divergente. Como tem 3 e 3, eu vou colocar o 3 em evidência. Vai ficar y ao quadrado mais z ao quadrado. Certo? Então vai ficar assim, ó. 3 aqui fora, y ao quadrado mais z ao quadrado. D de V sobre a região E. Agora é que vem o detalhe. Você lembra, e você viu que a gente só trabalhou com regiões aqui, ó, que era quadrados retangulares, que era fácil de você decifrar que região era essa. Agora a gente está numa região chamada aí de um corpo redondo. Essa região, então, não é fácil de trabalhar ela, de você parametrizar, vamos supor. Uma das melhores maneiras de você fazer isso é usando o que a gente chama de coordenadas cilíndricas. Vixe, professor. Lembra que a gente trabalhou com coordenadas polares já? Eu expliquei coordenadas esféricas. E agora, nesse tipo de exemplo, o melhor método de você usar e trabalhar aí são com coordenadas cilíndricas. E eu não vou ter como explicar aqui detalhadamente. Vocês vão ter que ir lá no capítulo, se eu não me engano, no capítulo 15. Ele vai explicar rapidamente o que é coordenadas cilíndricas. O que eu vou fazer é explicar como você usa as coordenadas cilíndricas. E aí, como você já sabe o que é coordenadas polares, ela tem uma semelhança muito grande com coordenadas polares, tá bom? Com leves diferenças para você entender o que são as coordenadas cilíndricas. Por exemplo, aqui a gente vai pensar o seguinte,
Como a gente está em relação ao plano ZY, então ali é como se fosse nossa base, tá? ZY, ao invés de ser XY, né? Nossa base ali que a gente vai trabalhar é o ZY. No ZY, se você fixar ele, se você fizer uma fatia transversal e pegar só uma circunferência dessa, você vai ter isso aqui, ó. A circunferência unitária, tá? Qualquer fatia que você cortar aqui, secção, se você cortar por aqui, por exemplo, ó, seccionar isso aqui, essa fatia aí, se você analisar ela, vai ser um círculo, tá? Uma circunferência. Um círculo, né? Porque é maciço, vai ser um círculo. Lá atrás é um círculo, aqui na ponta é um círculo, que é esse círculo aqui de raio 1. Tá bom? Então, quem está aí no lugar da variável horizontal, que seria, por exemplo, o x, quem estaria no lugar, se você tiver só duas x, y, quem aí estaria no lugar do x? O y. Quem estaria no lugar do y? O z. Então, a ideia é parecida com as coordenadas polares. Lá no x, a gente colocava raio cosseno de θ, não é isso? Quem está no x aqui é o lugar, quem está no lugar do x, na horizontal, é o y. Então, o y é o raio, que a gente sabe que o raio é 1, então não precisa colocar. Tá bom? Então, o raio é seno de θ, cosseno de θ, desculpa. Que é horizontal é o cosseno. E o z está no lugar da vertical, que é raio seno de θ. Mas o raio é 1, então não precisa colocar. Esse R aí não vai ter nenhuma serventia aí, tá bom? Beleza, o que acontece mais? Agora, nota, essa é a diferença da coordenada cilíndrica. Você já tem uma parametrização para algo em ZY. Mas e o X? O que acontece? O X, ele vai ser considerado como uma variável, ele vai ter uma variação ali. Então, a diferença é que aqui agora você coloca a terceira coordenada. Você pode chamar X de X, tá bom? Que mais aí? Agora vamos às nossas variações, né? O R, o raio, vai variar de quanto a quanto? Nota que o raio é 1. Então, o raio vai variar de 0 a 1. Aqui, ó, nessas bases aqui, ó. A gente usou o raio, não é isso? Então, o raio varia de 0 a 1, por causa da nossa estrutura aqui. Se aqui fosse um 4, o raio varia de 0 a 2, entendeu? E assim sucessivamente. O ângulo θ, como está a superfície inteira, deu uma volta inteira, 360 graus, ou seja, de 0 a 2π. De 0 a 2π. O que mais? O x vai variar de -1 a 1, porque o problema é que falou isso, ó, o x vem lá de trás do -1 e ele vem até o 2, melhor dizendo, do -1 ao 2, tá? O que mais? Quando você for trabalhar a unidade de volume, ela vai ser substituída por R dx dr dθ, ou R dr dθ dx. Essa ordem aqui a gente coloca conforme for a melhor conveniência, mas vai aparecer as 3 diferenciais vezes R aí, tá bom? Nota que a gente já fazia isso em coordenadas polares, mas coordenadas polares só juntava 2 aqui, né? Porque coordenadas polares estava trabalhando ali, né? Duas variáveis dessas, 2 diferenciais dessas. Agora tem 3, tá bom? Então, a ideia é essa, a gente substitui e trabalha tudo. Outra coisa que permanece aqui, ó, R ao quadrado é igual a Y ao quadrado mais E ao quadrado. Só fazer, ó. Y ao quadrado vai dar cosseno ao quadrado. Mais E ao quadrado, seno ao quadrado. Cosseno mais seno é cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado igual a 1. Certo? Aí, como é que é R ao quadrado? 1 ao quadrado, né? 1 da mesma coisa? Então, é R ao quadrado. Isso aqui é pela fórmula, tá? E dá certo, tá? Então, vamos lá.
nosso exercício agora é, primeiro, isso aqui dá para substituir, né? Y ao quadrado mais E ao quadrado é igual a R ao quadrado. Então, isso aqui já é R ao quadrado. Isso aqui a gente vai colocar R, dr, né? Já vai entrar um R aqui. Então, dr, para a gente derivar logo o R. Que mais? Dx, ou dθ primeiro, dx. Vamos calcular o dx primeiro, depois dθ. Tá certo? E isso aqui é uma integral tripla. Aqui, 3. Agora, primeira, variação do R. Segunda integral, variação do x. E terceira, variação do θ. 0 a 2π. Tá bom? Eu vou inverter aqui, ó. Vou colocar dθ, dx, só para acompanhar o meu cálculo aqui, tá bom? Então, vai virar de 0 a 2π. E aqui o x lá no último, tá? Só para acompanhar meu cálculo, porque fica mais fácil até para corrigir alguma coisa. Então, menos 1 a 2. Então, a gente tem, na verdade, agora uma integral tripla. Problema de integrais já passou, então. Relacionado ao campo, né? A integral no campo, né? Integral de superfície, etc. Então, já passou essa parte. Então, agora é mais um procedimento matemático mesmo, tá? Então, aqui tem um R, né? Acho que apaguei sem querer. Que é o R, dr, né? Não tem um R aqui. Então, esse vezes esse vai dar R ao cubo. dr, dθ, dx, e a gente repete o resto. Que vai ser 0, 1, 0, 2π, menos 1, 2. Não esquece o 3 aqui que está multiplicando. Então, vamos lá. Resolvendo isso aqui agora. O que a gente vai ter? 3, menos 1, 2, 0, 2π, 3 a quarta sobre 4, variando de 0 a 1, que é o raio, dr e dθ. Dθ, dx, desculpa. Tá certo? Nota que aqui você só vai precisar substituir por 1, que vai ficar 1 a quarta é 1, dividido para 4, vai ficar 1 quarto. Ou seja, pode jogar ele lá para fora. Então, 3 vezes 1 quarto, 3 quartos. Tá bom? Aqui as duas integrais de menos 1, 2, de 0 a 2π. O que sobrou lá dentro mesmo? Só sobrou dθ dx. Dθ dx. Tá bom? Então, vamos lá. Resolvendo isso aqui agora, no θ. Menos 1, 2. Ali a integral de dθ vai ser θ, variando de 0 a 2π dx. Nota que você substituindo por isso vai ficar 2π. Certo? 2π aí é constante, pode vir aqui para fora. Então, 3 vezes 2π menos 1, 2 dx. Esse dá para simplificar por 4, vai ser 3π sobre 2. Integral de dx é x variando de menos 1 a 2. 3π sobre 2. Aqui a gente vai fazer direitinho, que vai precisar substituir em cima e embaixo. 2 substituindo lá no x vai dar 2. Menos, não é isso? Vou colocar aqui, então. Menos da fórmula. Menos 1 substituindo no x. Menos 1. Certo? Então, vai dar 3π sobre 2. Menos com menos, mais, vai dar 2 mais 1, 3. 3 vezes 3, 9π sobre 2. Essa é a resposta. Tá certo? Então, nota que precisou
a gente precisou utilizar aí um negócio aí novo, né, entre aspas, que foi a chamada coordenada cilíndrica, tá bom? Então, isso aí vocês precisam dar uma revisada para, pelo menos, se precisar consultar, vocês saberem resolver ela, tá bom? Consultando, pelo menos, aí os dados, tá? Vamos lá, exercício 7 agora. Vou fazer o último, tá? 7 não. Vou fazer um que não tá na lista. Nossa lista, eu peguei uma lista que eu dei para a turma passada e poucos exercícios aí, tá? Essas duas últimas. Só tem esses 9 aí, mas você fazendo só os ímpares, você vai fazer 5 exercícios só. Então, esse exercício aqui esse exercício 11, na verdade, não é o 7, não. Eu vou fazer o 11, que tem no livro, tá? Então, vai ficar como mais um aí de modelo. Você precisa fazer a mesma coisa, calcular o divergente, tá bom? O divergente de quê? Dessa função aqui, f de x, y, z, vai ser igual cosseno de z mais xy ao quadrado e mais x elevado a menos z, j, mais seno de y, mais x ao quadrado, zk. Seno de y mais x ao quadrado, z, vezes o k. A superfície é o quê? S. Essa superfície, nota que a ideia é que as superfícies vão ficando mais difíceis também no grau de dificuldade. Conforme o grau de dificuldade vai aumentando, as superfícies vão ficando um pouco mais complicadas, né, de se trabalhar. Então, a superfície é essa aqui, z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, e z igual a 4. Isso aqui é um paraboloide, tá? Vou mostrar ele daqui a pouquinho. Então, a ideia é você calcular essa integral passando por essa superfície aí, tá bom? Essa integral de superfície, pelo teorema do divergente. Que superfície que é essa aí? Vou tentar desenhá-la para vocês. Opa, sem balançar a mão. XYZ aí, tá bom? Nota que quando x é 0, y é 0, z é 0, né? Então, existe esse ponto aqui, ó. Ela começa lá. Então, ela é um paraboloide, ela vai parar aqui no Z4. No 4 aqui passa um plano, tá? Vou tentar desenhar aqui, ó. Um plano que passa ali em Z4. Tá? Então, ele passa aqui, ó. E ele passa bem aqui. E isso é um paraboloide, tá? Isso é um paraboloide, então ele é mais ou menos assim, ó. Vou tentar desenhar aqui, ó. Aí aqui, né? Passa o plano aqui. Opa! Que é simétrico, tá? E a gente tem um negócio assim, ó. Então, ó. Essa boca aqui. Opa! Essa boca aqui, que ela faz isso aqui, ó. Tá bom? Não sei se dá para vocês conseguirem perceber aí. Essa é a ideia. E esse plano tá passando aqui por cima. Certo? Então, esse Z4 aqui é esse plano que passa em Z4 aqui, certinho. Tá? Uma ilustração até melhor seria assim, ó. Vou apagar isso aqui. E aqui, ó, que é sólido, né? O Z. Oh, sai daí.
Ó, aqui é sólido o Z. E aqui ele vem, né, pontilhado. E aqui ele sobe sólido também, continua sólido. Aí para dar uma ideia até melhor, que é esse plano passando ali, tá? Então a superfície é essa, ó. Essa aqui, ó, esse paraboloide aqui, ó. Então ele nota que ele não é como cilindro, que ele desce, né? Tem uma circunferência lá em cima, ele desce inteiro até lá embaixo. Não, ele desce afunilando. Aí isso aí muda um pouco a parametrização. Esse é que é o detalhe. Que ele não desce, né? Tipo, o Z não está variando aí de 0 a 4 somente. Porque como ele desce afunilando, tem lugar que o Z não vai poder receber o valor. Ele não está variando só de 0 a 4 simplesmente. Tá? Então é essa a ideia. Então, como é que a gente calcula isso aí? Pelo teorema do divergente, a facilidade é que essa integral aí é o divergente de f, não é isso? ds sobre a região I. O divergente a gente pode calcular, então. Vamos calcular o divergente aqui. Como é que é o divergente? Deriva isso aqui em x. Isso aqui zera. Isso aqui vai dar 1. Sobra y ao quadrado. Y ao quadrado. Mais. Deriva isso aqui em y. Não tem ninguém com y lá. Então dá 0. Mais. Deriva isso aqui em z. Isso aqui zera. Isso aqui vai dar x ao quadrado. Ou seja, x ao quadrado mais y ao quadrado. Certo? Então, isso aí é o divergente. Então, o que a gente precisa calcular? Isso aqui, d x ao quadrado mais y ao quadrado, d de v. Pronto. Agora, o problema passa a ser, então, entre aspas, de uma integral tripla, né, sobre aquela região. Como eu parametrizo aquela região? Então, aquela região vai dar um pouquinho mais de trabalho, tá bom? Um pouquinho mais de trabalho. Vamos lá, então, como é que eu parametrizo aquela região? X vai ser igual a R cosseno de θ. Y vai ser igual... Nota que o círculo agora, se você olhar de cima para baixo, ele está no XY, tá? Por isso que fica igual a, agora, a coordenada polar, esse começo. XR cosseno de θ, Y igual a R seno de θ. O Z é uma variável, aí o Z que vai ficar variando. O x ao quadrado mais y ao quadrado vai ser r ao quadrado. Tá bom? Outra coisa aí, os intervalos os intervalos das variáveis aí. O raio, nota que o que define o raio ali é esse negócio aqui, ó. Tá certo? O raio máximo vai ser quando? Lá no topo, né? Quando z é 4. Então, z é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Lá no topo, quando z é 4, você tem essa circunferência. Então, o raio é 2. Porque isso que aparece aqui é o raio ao quadrado. Então, o raio é 2. Porque 2 ao quadrado é 4. Então, o raio vai variar de 0 a 2. O θ de 0 a 2π, porque você fechou ali tudo certinho. Opa, 0 a 2π. Agora, o z é importante isso. Agora, o z é importante. Que ele não é simplesmente uma variação de 0 a 4 para toda a superfície. Nota que o z vai variar não de 0 a 4 sempre, mas ele vai esbarrar aqui nessa superfície. Ele vai variar dessa borda até o 4. Da onde ele estiver aqui, né? Conforme ele for subindo, por exemplo, dessa borda até o 4. Dessa borda até o 4. Dessa borda até o 4. Não é de 0 ao 4, simplesmente. Essa borda aí é a expressão x ao quadrado mais y ao quadrado, que é o paraboloide.
Então, ele varia pegando do paraboloide embaixo até chegar no 4 em cima. Do paraboloide até chegar em cima. Mas a gente sabe que x ao quadrado mais y ao quadrado é r ao quadrado. Então, o z varia de r ao quadrado até 4. Esse é o detalhe aqui, entendeu? Porque ele começa ali, de baixo em cima, mas de baixo pegando no paraboloide, porque ele vai afinando, né, subindo e descendo de acordo com o paraboloide. E não é sempre que é de 0 a 4, então. Entendeu? Se você pegar de 0 a 4, você vai fechar isso aqui, ó. Aí você vai considerar isso aqui um cilindro. Aí vai ficar errado, entendeu? Porque tem região que esse Z aqui não está entrando, por exemplo. Ele recortou ali, entendeu? Então, não é de 0 a 4 sempre. É da borda aí, que é o paraboloide, até o 4. E essa borda do paraboloide é x ao quadrado mais y ao quadrado, que é, na parametrização aqui, r ao quadrado. Agora sim, a gente tem todos os ingredientes aqui para a gente substituir lá, calcular essa integral, tá certo? Então, vamos ver agora, então, o que é que vai dar aí. Ah, outra coisa, o dv, lembrando, né, que é o dv, a gente vai colocar, vou colocar numa ordem aqui melhor. O dv você pode identificar assim, ó, r dz, dr, dθ, tá? Nessa ordem que nós vamos calcular. Colocar o dz primeiro por quê? Porque no dz vai aparecer o r. E aí depois é que eu uso o r. Se eu colocar o r primeiro e depois dz, eu já integrei, já usei o r, depois vai aparecer a variável de novo, e aí eu não vou conseguir depois tirar essa variável mais, tá bom? Então, essa é a ideia. Deixa eu ver se tem mais algum detalhe. Eu acho que não, só isso. Agora, basta a gente calcular. Isso aqui, x ao quadrado, y ao quadrado é r ao quadrado. R ao quadrado. O dv é r dz dr dθ. Tá certo? Agora aqui as três integrais. Primeiro, a variação do z varia de r ao quadrado até 4. A variação do r é de 0 a 2. E a variação do θ de 0 a 2π. Pronto, agora são exercícios de cálculo. Esse vezes esse, r ao cubo. Repete o resto, dz, dr, dθ. Aqui de R2 a 4, 0 a 2, 0 a 2π. Tá certo? Agora a gente já pode trabalhar isso aqui. Tá bom? Integrando isso aqui em relação a z. O r ao cubo é constante. Então, z, parece uma variável z, r ao quadrado até 4 é a variação. Dr, dθ é o que sobra essas duas integrais. Dr 0 a 2 e dθ 0 a 2π. Tá certo? Então, agora o que a gente faz? Substitui o z, não é isso? Por 4 menos o z por isso aqui. Então, vamos lá com calma, aqui agora na outra página. Integral de 0 a 2π. De 0 a 2. Agora vai ficar 4R3. 4R3, né? Substituiu o z por 4. Menos da fórmula. Substituiu o z por R2. R2 vezes R3 dá R5. Né? R3 vezes R2 conserva a base e somos expoentes. E o menos está aqui. Então, dr dθ. Agora a gente já consegue integrar isso aqui em relação a
R. Então, aqui vai ficar 4R a quarta sobre 4, menos R a sexta sobre 6. Variando de 0 a 2, dθ. Nota que isso aqui dá 1. Então, aqui, de novo, a gente já pode substituir ali. Não precisa substituir pelo 0, porque vai zerar todo mundo. Então, a gente substitui só pelo 2. Então, vai ficar, substituindo 2 aqui, 2 à quarta. 2 ao quadrado, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. 16. Menos 2 à sexta. A gente já estava em 4, né? Que é 16. Vezes 2, 32. Vezes 2, 64. Isso tudo dθ. Integral de 0 a 2. Nota que aqui dá para simplificar por 2, não é isso? Vai dar 32 sobre 3. Tá? Então, 16 menos 32 sobre 6. Dθ, vamos insistir aqui ainda nessa simplificação aqui. Vou colocar aqui fora já, tá? O MMC aqui vai dar 6. 6 por 1, 6. 6 vezes 16 vai dar 96. Porque 6 vezes Professor, 10, não ficou 32 sobre 3, não? 32 sobre... Isso, obrigado, garoto, obrigado. Obrigado. Aqui é um 3. Obrigado aí, tá? Então, vamos lá, de novo. 3. 3 vezes 16 vai dar 30. 3 vezes 6, 18. 48 menos 32. E o resto é a integral dθ. 48 menos 32 vai dar 16 sobre 3. Essa integral vai dar θ, variando de 0 a 2π. Nota que isso aqui, o efeito, vai ser só virar 2π, né? Vai substituir 2π, o zero não vai alterar. Então, a gente tem aqui 16 sobre 3 vezes 2π, que vai dar igual a 32π sobre 3. Certo? Então, essa aí é a ideia dessa integral aí. Nota que o que foi um pouco mais, de repente, complicado foi exatamente trabalhar com a região. Você definir a região e a parametrização lá, etc. Tá bom? Então, é isso aí. Espero que essas questões tenham ajudado vocês.